Quando iniciei minha jogatina com The Witcher 3, eu notei que não demorou muito e eu já desviava da campanha principal com frequência. É claro, a proposta de um mundo aberto é oferecer grande liberdade e variedade de interações que um jogador possa fazer sem ou com pouca restrição. O que me animava não era buscar pontos de experiência, loot, possíveis colecionáveis, inimigos únicos ou mesmo descobrir novos locais. O que me motivava a seguir por rotas paralelas eram as side quests. Conforme eu progredia na campanha, eu me deparava com uma situação à parte que eu não conseguia ignorar. Aquele novo conflito me atraía de um jeito que eu tinha que seguir até o fim. E depois ficava impressionado que aquilo era só um conteúdo opcional. Eu sou o Gabriel e esse é o Praise the Game. Narrativa é a nossa força. Nós realmente acreditamos que uma boa narrativa é um bom incentivo para um conteúdo extra. Afinal, não ficamos todos curiosos com as histórias quando elas são bem apresentadas? Essas são as palavras de um dos quest designers do jogo, Nicholas Cohn. As quests em The Witcher 3, sejam as que compõem a campanha principal ou as opcionais, seguem os mesmos princípios. De acordo com Paweł Sasko, também do time de quest design, o processo foi dividido em dois principais pilares: estabelecer o enredo e estruturar a narrativa. Estabelecer o enredo inclui três fundamentos: engajamento, impacto e credibilidade. Para trazer engajamento é necessário instigar o jogador. Como Geralt faz um trabalho investigativo durante as missões, sempre vai faltar informações chaves nas histórias que é contada tanto pelo NPC ou uma mensagem que entregar a quest. Alguma informação que foi omitida ou simplesmente é desconhecida. Isso atiça a vontade do jogador em aceitar essa quest e descobrir o que está por trás do problema. Geralt aceita a quest Onde os Gatos e Lobos Brincam em um quadro de avisos. A mensagem diz que algum monstro, assombração ou demônio está causando problemas em um vilarejo e oferece uma grande recompensa para quem matá-lo. Que tipo de inimigo seria esse? Sem mais informações, o jogador decide ir até o vilarejo que fica próximo dali. No entanto, ao chegar, você se depara e enfrenta um grupo de necrófagos e logo percebe que o lugar está abandonado, não há sinal dos moradores. Ao investigar o local, Geralt descobre que todos os habitantes foram mortos. Nos corpos, ele identifica feridas de espadas, indicando que provavelmente não foi a tal criatura mencionada na mensagem que fez aquilo, deixando a situação ainda mais misteriosa. Desse ponto em diante, o jogador já está engajado em tentar ligar os pontos para descobrir quem fez aquilo e por quê. Impacto procura trazer situações que agregam valor emocional de peso. Uma cena de grande terror, um momento bastante romântico ou um acontecimento fatalmente trágico. É claro, a ideia não é o impacto pelo impacto, mas sim encaixar esses momentos de forma coesa no arco da história que foi construído. O objetivo é marcar a experiência do jogador. Na quest Uma Torre Cheia de Ratos, a feiticeira Keira comenta com Geralt que há diversos relatos de mortes em uma ilha próxima. Nesse lugar, há uma grande torre localizada no centro que parece estar emanando uma maldição. Ao investigar o local e o interior da torre, o jogador vai se deparar com o espírito de uma moça chamada Annabelle. Ela conta que um experimento mágico falhou e espalhou uma praga aos arredores. Camponeses da região, então furiosos, invadiram a ilha e assassinaram o Lorde e sua corte, ela sendo a filha. O espírito ali permanece por causa do rancor que Annabelle sente pelo seu amado, que não apareceu para salvá-la na ocasião do ataque. Uma das possíveis resoluções dessa quest consiste em trazer Graham, o antigo amor de Annabelle, até a torre para confrontá-la. Só que o espírito não era só um espírito comum, mas uma pesta, uma aparição que espalha morte e pestilência. Graham vai expor a sua versão e insistir que só abandonou Annabelle porque achou que ela já estivesse morta. A pesta então, como prova de amor, vai pedir que ele a beije. A cena tem uma mistura do grotesco e do romântico, alguns calafrios e um nojo a princípio, e então um pouco de compaixão por esse casal. No fim, apesar do tom trágico, o próprio Geralt conclui: Graham e Annabelle estão reunidos. Credibilidade diz respeito a dar espaço para os personagens envolvidos na quest, criar momentos em que eles podem manifestar suas personalidades e você, enquanto jogador, comece a criar um laço com eles, seja uma boa ou má impressão. Eles não estão ali apenas para te repassar a quest ou dar encaminhamento a ela, mas também reagem aos acontecimentos e dão opiniões ou criam situações triviais.
É dessa maneira que acreditamos e somos afetados pela sua situação. Na quest Pecados Carnais, a cantora Priscilla sofre um ataque do que acusam ser um serial killer e fica em um estado grave. Dandelion, amigo de Geralt e amante da artista, pede que o bruxo ache o culpado antes que seja tarde demais para uma próxima vítima. Nesse ponto, o jogador está bem familiarizado e preza a relação com os dois personagens, então a missão se torna bastante pessoal. Geralt decide primeiro ir até o necrotério e inspecionar o corpo da vítima anterior, acompanhado do médico Joaquim, que vai dar mais detalhes sobre os ataques. Mais personagens chaves e possíveis suspeitos vão entrando na trama enquanto Geralt investiga diferentes lugares até descobrir a pista para a próxima vítima, uma nobre chamada Patrícia. A filha de Patrícia é uma moça chamada Ingrid, que também está envolvida em outra quest do jogo, então se o jogador já a conheceu antes, existe um laço aqui. Quando Geralt está para descobrir quem é o serial killer, o jogador que for mais cauteloso vai notar uma pista falsa e vai conseguir revelar quem é de fato o assassino. Mas o interessante aqui são os diferentes níveis de relação que se constrói com todos esses personagens, sejam os que conhecemos antes ou só agora. Poder presenciar como eles se sentem e são afetados pelo desenrolar da quest, além da possibilidade de tê-los encontrados em outras missões, nos faz acreditar nos seus problemas e querer resolvê-los. Seguindo então para o próximo pilar, estruturar a narrativa. Ele também é composto por 3 fundamentos: brevidade, escolhas e consequências. E por falar em escolhas, você pode escolher apoiar o canal ao se inscrever e deixar seu like se estiver gostando do conteúdo. A consequência aqui é ver o canal crescendo e mais vídeos para vocês. De qualquer modo, eu já deixo meu muito obrigado. Brevidade almeja colocar apenas as informações imprescindíveis como obrigatórias, aquelas que exigem a atenção do jogador. É por isso que durante as quests é uma opção querer saber os detalhes da história, como selecionar diferentes perguntas. Se o jogador acha que saber apenas o que precisa fazer é o suficiente, ele pode prosseguir. Existem 2 qualidades para se atribuir a uma informação: ruído ou indicativa. Toda informação classificada como ruído é aquela que traz exposição, ou seja, apenas traz um pano de fundo para a história e não precisa da atenção do jogador de fato. São aqueles diálogos que acontecem enquanto o jogador mantém o controle de Geralt, como estar caminhando por um cenário enquanto os personagens conversam sem uma interação direta. E também a narrativa ambiental, que é reforçada tanto pela parte investigativa e os detalhes no cenário. Toda informação classificada como indicativa significa que é essencial. O jogador não vai ter a opção se não parar e focar no que está sendo comunicado. Por fim, existem os cortes cinematográficos, que evitam repetições ao pular direto para a ação ou para um ponto no futuro. Escolhas envolvem a construção de dilemas, situações ambíguas que são resolvidas pela interpretação do jogador do que ele achar justo ou benéfico para si mesmo, e não por uma obviedade de qual seja a melhor escolha. Na quest Disfarce de Lobo, Geralt toma ciência de que um lobisomem está fazendo vítimas nos arredores do templo de Freya, localizado em uma das ilhas de Skellige. A questão aqui é que se trata de uma maldição. Morkvarg era um pirata cruel que roubou e matou homens, mulheres e crianças e vilipendiou o templo. Essa maldição não permite que o lobisomem morra e toda a comida vire cinza na sua boca, mantendo-o sempre com fome. Depois de descobrir como você pode desfazer a maldição, uma decisão precisa ser tomada: permitir que Morkvarg viva livre do feitiço depois de tanta penitência, apesar dos seus crimes, ou dar um fim em sua vida. Em troca de sua sobrevivência, o pirata promete revelar o lugar de um tesouro. A escolha é sua. Vale mencionar que mesmo The Witcher 3 não conseguiu executar esse fundamento de forma tão ambígua quanto desejado. Na quest A Aposta do Rei, a disputa entre os irmãos Hjalmar e Cerys para assumir o trono como sucessor ou sucessora promove uma narrativa enviesada. Cerys se mostra mais sábia e ponderada, enquanto Hjalmar se comporta com impulsividade, sem paciência para considerações e quer resolver tudo na violência. Essas características ficam esclarecidas pela construção da credibilidade, então a escolha sobre quem você vai apoiar acaba se tornando óbvia demais. Consequências procuram ultrapassar a trama da própria sidequest. A ideia é que o resultado também reflita mais à frente e em diferentes níveis.
Notamos isso quando reencontramos personagens secundários que atuam em diferentes missões e eles nos reconhecem, reforçando o laço que foi criado. Também podemos receber apoio de um elenco de personagens para a batalha de Kaer Morhen se concluirmos suas respectivas quests em bons termos. O elenco vai desde a feiticeira Kara, o bruxo Leto, o guerreiro Ylmer, a possível par romântico Triss, entre outros. Além disso, algumas sidequests trazem um peso ainda maior, afetando diretamente o final do jogo. Na quest Motivo de Estado, Geralt pode se juntar a um grupo de personagens aliados que planejam assassinar o rei Radovid e assumir o governo da Redânia. Entretanto, depois que o objetivo for alcançado, Dijkstra, um dos conspiradores, trai o acordo feito pelo grupo. Em vez de avançar com um tratado de paz com Nilfgaard, ele quer continuar a guerra entre as duas nações. O jogador precisa decidir se vai se abster, deixando Dijkstra assumir o comando e seguir com seus planos, ou então enfrentá-lo. Essa decisão é de extrema importância porque ela determina o resultado da guerra ao fim do jogo. Esses pilares e fundamentos focam no núcleo da construção das quests, mas eles funcionam tão bem pelo fato de se integrarem em completa harmonia com a temática e as mecânicas do jogo. Geralt é um bruxo, e como tal, seu trabalho é caçar monstros. Em The Witcher 3, seu principal objetivo é procurar sua protegida Ciri. Enquanto isso, o mundo ao redor está sofrendo com as mazelas da guerra entre duas nações, mas a princípio você, jogador, não tem um papel definido nesse conflito maior. É muito comum em jogos que oferecem a experiência de um mundo aberto, cheio de diferentes desafios, inserir o personagem principal numa trama de urgência e com uma prioridade que está acima de tudo mais que pode ser feito. Isso cria um conflito de narrativas, já que seu personagem não deveria estar realizando missões triviais. Mas aqui é diferente. Enquanto exploramos o mundo tentando descobrir pistas sobre Ciri, visitamos assentamentos, vilarejos e grandes cidades. Em cada lugar há ofertas de trabalhos, como nos quadros de anúncios, ou Geralt pode se deparar com uma situação já em andamento e tomar um partido. O mundo à volta tem seus próprios problemas independentes da presença do bruxo, e não giram em torno dele. Assim como engajar com sidequests se encaixa com seu perfil, já que Geralt está apenas cumprindo sua função enquanto bruxo e conseguindo provisões para continuar a sua busca. Além disso, as características de cada lugar, geográfica ou sociocultural, definem os tipos de tramas que lidamos e colaboram para a atmosfera. Nas grandes cidades temos as sidequests envolvendo briga de facções, conspirações políticas ou mesmo assassinos em série, mas em vilarejos, os problemas se relacionam mais com os monstros e as criaturas sobrenaturais que espreitam cemitérios, florestas e brejos. Com algumas poucas exceções, como as corridas de cavalos, a maior parte das interações é definida a partir do papel que um bruxo cumpre, reforçando a temática. As missões não revelam todos os detalhes, então um trabalho investigativo e de rastreamento sempre se faz necessário, colocando a mecânica do sentido bruxo como essencial para engajar o jogador. Assim como também é preciso conseguir informações e esclarecimentos de outros personagens, envolvendo um esforço de negociação e persuasão ou mesmo intimidação por meio de uma árvore de diálogos. E claro, a mecânica de combate, que pode aparecer como um embate que conclui a sidequest, finalizando uma criatura ou como um último recurso, seja por autodefesa ou para proteger alguém contra um inimigo. Dizer que The Witcher 3 criou um mundo vivo e imersivo não é atribuir adjetivos genéricos. O jogo entende que sidequest e qualquer conteúdo extra não está ali apenas para preencher espaços vazios e entregar experiências rasas. Ele quer que a nossa passagem tenha valor e nossos feitos sejam reconhecidos, e que sejamos impactados pelas consequências de nossas escolhas. Esse é o resultado de um design que coloca a experiência do jogador em primeiro lugar. Se você chegou até aqui, eu vou concluir que você gostou do vídeo. Por isso eu acho que não custa nada deixar o seu like e se inscrever caso ainda não fez. E mais uma vez, muito obrigado. Um abraço e até a próxima.